Antes de eu trazer a palavra, queria que vocês colocassem de pé junto comigo, só um minutinho. Inclinasse a vossa cabeça, feche os vossos olhos e fala agora com o Senhor um pouquinho. Diz: Senhor, prepara o meu coração, Senhor. Prepara a terra, Paizinho, do meu coração, para que ela esteja pronta para receber a semente que irá ser plantada nesta tarde. Paizinho, que eu possa entender e receber com alegria cada palavra, Paizinho. Continua falando com Deus, vai entregando a Ele, diga assim: eu quero receber algo, Senhor. Eu quero receber respostas do Senhor nesta tarde. Eu quero receber bênção do Senhor nesta tarde. Eu quero receber uma palavra tua, Senhor, nesta tarde, Deus. Oh, Pai, abençoa, Senhor, a minha vida, Deus. Abençoa, Senhor, cada palavra proferida, Paizinho. Seja inspiração tua, Pai. Que nada venha atrapalhar a tua palavra de ser entregue aqui neste lugar. Oh, Paizinho, que nada venha impedir a tua mensagem de alcançar aquele que tem clamado o teu nome neste lugar. E nós rendemos graças por esse momento na tua presença. Amém. Amém? Aleluia. Pode tomar o seu assento. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus 11, versículo 1. Amém. Amém. Essa é a minha versão. Amém? Vamos ler. É um texto bem conhecido. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Só esse. Amém? Depois a gente deixa a leitura para mais à frente. E o Senhor foi ministrando ao meu coração algo sobre fé. Eu fui pesquisar o que era a palavra fé, o que é que significava no dicionário português. E fé diz assim: uma crença profunda e inabalável. E depois tinha um acréscimo que dizia assim: mesmo na ausência de provas. Então nós não cremos de uma forma profunda e inabalável porque vemos, porque sentimos, porque tocamos. A nossa fé, ela está lá, ela é inabalável, ela é profunda, mesmo eu não vendo, não tocando. Aí nós começamos a entender que a fé, ela é algo difícil às vezes até de explicar. Porque se ela não está assente em nenhuma prova, eu não posso nem mostrar a minha fé. Só que ela é alicerçada, ela envolve 3 pilares que fundamentam a nossa fé, que é fidelidade, confiança e testemunho. Então, para nós termos fé, tem que haver esses 3 alicerces que sustentam a nossa fé no nosso dia a dia. E é essa fidelidade, confiança e testemunho. Só que eu quero deixar bem claro que a nossa fé, ela tem que estar, o nosso olhar, a nossa fé, ela tem que estar ligada a algo ou a alguém. Porque quando a gente fala assim: eu tenho fé, a gente tem fé em alguma coisa, ou tem fé em alguém, ou em algo. Não é assim: eu tenho fé. Não. Nós temos algo que nós vamos dizer: eu tenho fé. Vocês nunca tiveram assim: eu tenho fé que esse problema se vai resolver. Eu creio, de uma forma profunda e inabalável, que esse problema vai ter solução.
Só que ela tem que estar alicerçada. E fidelidade está muito ligado a algo que não falha e que é constante. Então a minha fé, ela tem que ser algo que não falha e ela precisa ser constante também. E a confiança é acreditar em algo, crermos em algo, só que quando eu deposito a minha confiança nesse algo, eu crio uma certa dependência desse algo. Isso tudo explicando os pilares da fé. E finalmente fala que tem que haver testemunho. Então a minha fé, ela vai gerar testemunhos. Amém? Só que entendendo isso, mais lá à frente, o versículo 6, no mesmo texto, Hebreus 11, versículo 6, vai dizer assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar quem? A Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então a minha fé, que é alicerçada, que tem esses 3 fundamentos, que é fidelidade, confiança e testemunho, essa fidelidade, confiança e testemunho, eles estão associados à presença do Senhor. Agora eu vos pergunto, onde vocês têm colocado a vossa fé? Onde nós temos colocado a nossa fé? Aqui claramente no texto, sem sombra de dúvidas, diz que a nossa fé, ela tem que estar colocada onde? Em Deus. A minha fé, ela precisa estar assente em Deus. E se nós voltarmos atrás, em Hebreus 11, no versículo 2, Hebreus 11, isso. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, os antigos alcançaram promessas. A minha fé, quando ela está alicerçada na pessoa certa, ela me faz alcançar as promessas. Todos nós temos promessas, todos nós carregamos uma promessa da parte do Senhor, amém? Todos, sem exceção. Aqueles que ainda estão no ventre da sua mãe carregam uma promessa. Os que já nasceram têm poucos meses já carregam promessas. Aqueles que já viveram muitos anos carregam promessas. Então a questão não está na promessa. Mas nem todos vamos viver a promessa. Por quê? Se eu já nasço, se eu já sou gerado, e em mim já existe uma promessa, por que que eu não vivo essa promessa? Por que será que eu não vivo a promessa para a qual eu nasci para viver? Porque a minha fé não está no lugar certo. Maior parte das vezes nós colocamos a nossa fé na promessa e não em Deus. A minha visão, quando eu falo que a minha fé ela está em Deus, a minha visão está para onde? Para o alto. Quando a minha visão ela está na promessa, a minha visão está onde? Em frente. Se nós fizéssemos assim um pequeno teste, vamos fazer um pequeno teste, toda a gente vai olhar para o alto. Vamos todos olhar para o alto. Todos. Vocês conseguem perceber quem está do vosso lado? Conseguem perceber quem está atrás de vocês? Do lado? Nada, vocês já estão a ver um teto preto com umas luzes, certo? Então quando eu olho para o alto, quando a minha fé está em Deus, eu só vejo Deus. Agora quando eu olho em frente, agora eu vou-vos convidar a olhar em frente, mas não para mim especificamente, mas para aquilo que está a acontecer à vossa frente.
que é que vocês conseguem ver? Conseguem ver a pessoa que está à vossa frente? Conseguem perceber que existe algo ao vosso lado? É ou não é? O que acontece quando eu coloco a minha fé na promessa? Eu começo a olhar em frente. Sabe o que é que tem à minha frente? Obstáculos. E antes mesmo de eu chegar àquela parte do obstáculo, eu já estou a ver. E sabe o que é que eu faço? Eu volto para trás. Ou então eu fico parada ali mesmo. Porque eu fico com medo, com receio. Por quê? Porque a minha fé ela está na promessa. Aí eu não vou para a frente. Eu não consigo seguir em frente. Existem muitos exemplos na palavra do Senhor. Mas eu acho que um dos maiores, que traz uma maior complexidade, às vezes até para mim, para entender, é o povo de Deus quando sai do Egito. Ele tem uma promessa. É ou não é? O povo do Egito não tinha uma promessa? Se vocês respondem mais ao pastor Marcelo, vou ficar chateada. Gente, que é isso? Eu sei que eu falo mais devagar, tá? Eu não me empolgo tanto. Mas me ajude, por favor. Esse povo saiu do Egito debaixo de uma promessa. Essa promessa é que o Senhor tinha-lhes dado uma terra que manava leite e mel, que era uma terra preparada para ele, que o Senhor já tinha separado. Eles saíram do Egito debaixo de uma. Aí eles saem, dão umas caminhadas e olhando para a promessa, o primeiro obstáculo que eles encontram é o quê? O mar vermelho. É? E gente, eu estou na dúvida, vocês sabem que é o mar vermelho, certo? Vá que eu estou-me a enganar e vocês estão a concordar comigo. Vocês estejam atentos. O primeiro obstáculo é o mar vermelho. E logo aí, gente, vamos fazer uma retrospectiva à situação. Tinha havido umas pragas no Egito. Deus tinha demonstrado o seu poder já. Então já tinham vivenciado algo que o Senhor tinha feito. Já tinham experimentado o poder do Senhor, já tinham experimentado aquilo que o Senhor era capaz de fazer. Certo? Certo. Aí chega, vai até o Mar Vermelho. O que é a primeira coisa que essa gente faz? Reclamar. Assim, ai Moisés, tu nos trouxeste aqui para morrer. Ai, se fosse a única vez que o povo tivesse feito isso. Aí Deus manda Moisés, abre o Mar Vermelho, o povo atravessa, morre todas aquelas pessoas, todo o exército, continua seguindo o caminho. Vão encontrando obstáculo e a cada obstáculo que aquele povo passa, o que é que faz? Reclama. Diz assim, Deus, Moisés. É sempre Moisés, coitado do Moisés, né? Por isso é que não é muito bom falar certas coisas. Aí a gente fica mal. Aí você, pastora, falou que eu ia conseguir, eu estou aqui no meio da prova. Não, mas até aguenta, né? Não mata o mensageiro. Amém? Mas constantemente isso acontecia. Mas trouxeste aqui para morrer. E vinha o Senhor, às vezes já chateado, mas vinha e demonstrava novamente o seu poder. Até que chegou um dia que eles estavam de frente a frente com a tal terra prometida. Aí o Senhor instruiu eles a fazer o quê? Vão e tomem posse dessa terra que eu vos dei por herança. O que é que o povo faz? Vamos ver como é que é primeiro. Porque mais uma vez o olho estava onde? Na promessa. Aí vão lá. Manda lá os mensageiros. Vão lá os abençoados. Primeira coisa que eles fazem. Vêm com o fruto da terra. Maravilhoso que eles vêm. É tão maravilhoso que foi preciso mais que uma pessoa para o carregar. Aí chegam, apresentam e dizem assim, que maravilha. E a conversa podia ter parado por aí, mas não. Aí levantou os atribulados e começaram a falar assim,
É muito bom lá, tá? Ó, é mesmo. Mana leite, mana mel. Tem umas frutas maravilhosas. Mas tem lá um gigante. Tem lá um exército que nós não vamos conseguir combater. Sabe o que é que aconteceu a esse povo? Não foram. O olho estava na promessa. A fé deles estava só na promessa, não estava em Deus. Aí Deus pegou e falou assim: ah, é? Vocês ainda não entenderam a mensagem depois desse tempo todo? Então é assim, vocês vão morrer. E os vossos filhos, que ainda não têm entendimento sobre o que se está a passar aqui, eles vão herdar essa terra. E este povo andou 40 anos no deserto, até que não sobrasse um dos incrédulos. E aí tomaram posse. Mas nós temos que entender, aqui o foco da questão é que onde eu tenho colocado a minha fé, onde os meus olhos estão postos. Porque acredita, se você tiver a sua fé posta em Deus, você não consegue ver os obstáculos que aparecem. Só no momento em que eles aparecem. Mas mesmo assim, olhando para Deus, confiando, sendo fiel, eu vou gerar um testemunho daquilo que o Senhor tem preparado para mim. Então, onde eu tenho colocado essa minha fé? A palavra do Senhor diz que uns colocam em cavalos e cavaleiros a força, né? Outros colocam na força do seu próprio braço. Onde está a minha fé? Está em mim? Está no outro que está à minha frente? Ou ela está em Deus? No versículo 6, né, como a gente já falou, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu não tiver fé, se eu não crer em algo, eu não consigo agradar ao Senhor. E porquê? E logo a seguir explica. Não, porque só vai ter fé quem acreditar no Senhor. Quem crer que Ele é capaz de fazer e que vai vos recompensar pelos vossos esforços. Só que existe um texto, vamos abrir, Tiago 2:14. É logo a seguir um pouquinho, gente. É só virar umas páginas que já está lá. É no computador, é só clicar no... Tá. Amém? Aí diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Pode continuar. O 15, isso. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano? Pode seguir. E algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não perdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? 17. Assim também é fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Só ter fé. Eu vou dar uma dica aqui para a mídia. A minha pregação tem nome, tá? A minha pregação chama-se A Fé que me faz prosseguir. Amém? Já pode apontar aí para colocar na página. Gente, só ter fé. Eu creio em Deus. Eu já ouvi isso muitas vezes. Eu creio em Deus. Vocês já ouviram aquela história? A gente diz que é uma anedota, uma piada. Só que é assim, às vezes é nessas coisas engraçadas que a gente entende. Já ouviram aquela história de um homem que aparece uma cheia, aí ele sobe no topo da casa, fala com Deus e diz assim: Senhor, salva-me.
Vocês já ouviram essa história? Aí passa um barco por ali e diz: homem, salta, entra aqui no meu barco. E ele diz: Deus vai me salvar. Aí o barco segue. Ele diz: Deus, salva-me. Aí vem um helicóptero, lança uma corda para o homem. História, né? Lança uma corda para o homem e diz assim: sobe, sobe. Ele: Deus vai me salvar. Aí não sei se tem continuação a história, que eu não me recordo, mas o homem morre. E quando ele chega aos céus, ele chega assim, muito chateado, vai ter com Deus e diz assim: Deus, eu clamei tanto, eu tive tanta fé em Ti, que eu disse assim: não, Deus vai me salvar. Eu pedi tanto, eu falei tanto, eu disse que Deus ia me salvar e eu estou aqui, morri. Aí Deus olhou para ele e disse assim: mandei um barco e mandei um helicóptero, não quiseste vir? É piada, gente, mas às vezes é assim com Deus. Nós achamos que além da nossa fé estar depositada no Senhor, e Ele tem que agir de uma forma miraculosa na nossa vida. Tudo tem que acontecer assim de uma forma sobrenatural ou do jeito que eu quero. E não é assim que vai acontecer. Não é assim que acontece. As coisas, elas não é que não caem do céu, porque cai chuva do céu. Mas as coisas não são assim. Porque se eu somente tenho fé em Deus, mas eu não coloco a minha fé em prática, ela é morta por si mesma. Eu preciso de colocar a minha fé em prática. A gente fala oração. É orar e ter uma ação. Nós precisamos de agir. Se eu só dobrar o meu joelho todos os dias, como aquele homem lá da história do barco, salva-me, 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 mas não me levantar diariamente para lutar contra a situação que tenha surgido à minha volta, de que é que me serve toda essa fé que eu carrego? Porque eu não sei se vocês sabem, mas a palavra do Senhor nos diz que Deus coloca fé em nós. O Senhor derrama uma porção da sua fé sobre as nossas vidas. Então existe uma porção de fé sobre a vida de cada um. O Senhor já depositou. Agora, o que é que nós temos feito com essa fé? Sabe aquele homem? Parece tudo muito estranho. Parece tudo muito tirado de fora do contexto, mas a realidade é aquele que tem fé no Senhor, ele não tem medo. Então nós às vezes, nós somos como aquele homem que lhe foi dado um talento e em vez de dar uso a esse talento, de colocar esse talento para ser multiplicado, gerar mais talentos na sua vida, ele enterrou. E às vezes a gente faz isso com a nossa fé. A gente tem, a gente sabe que tem, ela está lá, ela existe, mas eu vou enterrá-la. Eu não vou agir conforme aquilo que o Senhor me tem pedido. Deus fala, Deus pede, e nós ficamos, não, vou deixar. Quando acontecer do jeito que eu imaginei, eu vou saber que a coisa está certa. Eu preciso de ter obras. A minha fé, ela precisa gerar testemunhos. Essas obras que fala é exatamente isso. Eu preciso que a minha fé gere testemunhos na minha vida. E gerar testemunho é o alcançar das promessas. Agora, se eu ficar sentada no meu lugar, à espera que a coisa chegue, vocês acham que vai acontecer? Muitos esperam do Senhor que Ele faça algo, mas não querem pôr a sua fé em ação. Eu tenho fé em Deus. Sabe como é que a gente distingue? Deus me fez uma promessa.
gente, eu já ouvi tantas vezes isso. Sabem que ano foi a primeira vez que eu ouvi da parte do Senhor que eu tinha um ministério pastoral sobre a minha vida? Para contextualizar, eu vou dizer que eu aceitei a Cristo no ano 2008 e passado poucos meses visitando uma igreja na qual a nossa igreja tinha sido convidada, o pastor ia ministrar, nós fomos junto com ele, era uma festividade. Um pastor que eu não conheço de lado nenhum a orar por mim disse que eu tinha uma unção pastoral sobre a minha vida. Gente, tinha convertido há umas semanas, uns meses, eu nem sequer sabia o que isso era. Aí eu fiquei assim. Só que isso não foi a primeira vez. Gente, 2008, estão a gravar as datas? 2008, 2009. E várias vezes ao longo dos anos foi-me dito que eu tinha essa unção pastoral sobre a minha vida. Quando eu comecei a ter entendimento do que era ter uma unção pastoral, aí eu dizia, quando a pessoa falava, eu já dizia assim, não está certo, eu não sou essa pessoa, mas a promessa ela estava lá. Essa promessa ela já tinha sido gerada muito antes das pessoas saberem da minha existência. Estão a entender como é que Deus funciona? Talvez você hoje esteja aqui e tenha recebido uma promessa da parte do Senhor. Talvez você que está aqui hoje tenha recebido uma promessa a dizer a sua família vai ser toda salva. E já passaram 10 anos e você continua a ser o único da sua casa que conhece o Senhor. Talvez alguma vez alguém tenha dito, tem uma unção para louvar, tem uma unção para trabalhar com jovens, com casais. E já se passaram alguns anos e isso não está a acontecer. E nós podemos até achar, se calhar é coisa da minha cabeça, ou se calhar o profeta era o alvo. Alguns estão aqui assistiram à minha consagração. Foi há 2, 3 anos? Foi mais ou menos, né? 2. Eu lutei muito contra. Não que seja muito bonito dizer isso, tá, gente? A gente não deve fazer isso. Mas eu efetivamente lutei muito contra. Eu fazia tudo, praticamente tudo o que era que uma pastora precisava de fazer. Mas eu não queria que caísse nenhuma gota de óleo na minha cabeça. Sabe por quê? Na minha cabeça era assim, era como se fosse, gente, isso é... Mas assim, caiu a gota aqui na minha cabeça, pronto. Minha vida acabou, nunca mais vou poder voltar atrás. Gente, como se fosse assim. Desde o dia em que eu aceitei Jesus, eu não podia voltar mais atrás. Mas nós colocamos na nossa cabeça essas coisas. Aí nós achamos assim, se Deus falou, tem que acontecer dentro de 5 anos, 6 anos, 1 ano, 6 meses. Nós colocamos prazo para a promessa do Senhor. E sabe por quê? Porque o meu olho, a minha fé está na promessa. Porque quando a minha fé ela está colocada em Deus, não importa o tempo que eu tiver que esperar. Eu sei, aquele que me prometeu é fiel para cumprir. É isso que eu tenho que entender. É isso que eu preciso de entender. O meu olho não pode estar na promessa. A minha fé não pode estar alicerçada numa promessa que alguém um dia me fez. A minha fé ela precisa estar alicerçada naquele que é fiel para cumprir com a sua palavra. Imagina a Marbel, que já contou o testemunho dela aqui, passar 2 anos assim, não, se Deus não me deu um filho até agora, Ele nunca mais vai dar. Vou viver a minha vida assim, não quero mais agora. Mas ela tinha com certeza recebido várias profecias a dizer, tu vais gerar, tu vais gerar, tu vais gerar. Aí ela disse, não aconteceu agora, não aconteceu nos meus 5 anos de prazo que eu dei. O profeta errou o alvo. Não é para acontecer mais na minha vida. Não.
Não, sabe por quê? Que hoje ela carrega a sua promessa no colo? Foi porque a fé dela estava no lugar certo. Sabe por quê? Que você não está a alcançar as promessas do Senhor em sua vida? Pode ser que não tenha ainda chegado o tempo, mas pode ser que o tempo já tenha passado e você não soube identificar. E em vez de olhar para Deus, você só olhava para a promessa. A promessa não se cumpre simplesmente por orar por ela. Nós precisamos confiar naquilo que me prometeu, porque Ele é que vai fazer. Não sou eu. Não sou eu. Talvez a gente tenha vindo num lar que nunca a gente tenha ouvido falar em Deus na nossa vida. Gente, aquele povo, às vezes eu fico irritada com o povo que saiu do Egito. Porque eu penso assim, 10 pragas, um mar vermelho que abre, muitas outras coisas, tem fome, cai do céu, tem sede, abre a rocha. Gente, tudo, não, Deus, eu vou morrer aqui no deserto. E nós estamos com esse povo, que nós continuamos a ver o Senhor agindo no nosso meio, e no primeiro obstáculo, Deus, não acredito. É o pastor que não deixa. Eu já ouvi isso. Os pastores não dão oportunidade. Sabe qual é essa oportunidade? Deus falou que vai acontecer. Deus falou que vai pegar na tua vida e transformar em algo que ainda hoje não és. É aí que tem que estar a tua confiança. É nessa palavra, é nesse Deus. Porque mesmo que seja essa a realidade, que alguém esteja a tentar impedir a promessa de acontecer na tua vida, vocês acham que a gente pode contra Deus? Vocês acham que eu tenho alguma força, algum poder para resistir a Deus? Vocês acham que se eu falar, Deus, esse não, Deus vai dizer assim, é minha filha preferida, não vou dar porque foste tu que falaste? Vocês acham mesmo? Quando Deus fala, o único que pode impedir da promessa de chegar, sabe quem é? Tem umas pessoas que estão ligadas, somos nós. Não há diabo no mundo, não há demónio nesse mundo que possa impedir aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, de chegar à nossa vida. Não tem nada nem ninguém, a não ser eu. Vocês sabiam que há oportunidades na vida que só surgem uma vez? Hoje eu soube de uma notícia que me deixou muito triste. Eu nem ia falar isso. Mas hoje eu recebi uma notícia que me deixou muito triste. Uma irmã conhecida faleceu. Sabe o que é que me deixa mais triste? É quando essas coisas acontecem, eu começo a pensar assim, e se fosse eu? Será que eu estaria preparada? Você tem certeza e convicção de que se você morrer, você vai para o céu? Você carrega essa fé? Porque a promessa do Senhor é o quê? Que eu vou? Qual é a promessa? Eu vou para o céu. Essa é a promessa. Deus já colocou essa promessa em nós. Quando nós estamos gerados. Quando Deus está a fazer os seus filhos, Ele já nos coloca com essa promessa. A promessa da salvação é para todos. Agora, será que a minha fé ela está no sítio certo? Que me leva a ter certeza e convicção de que se agora mesmo, neste momento, neste segundo, a minha vida se apagasse, eu tenho certeza e convicção que não tenho outro caminho para o qual eu vou estar, a não ser ir para o céu, ir para junto do Senhor.
minha fé ela tem que estar em Deus, só que não pode ser só isso. Eu preciso agir conforme essa fé. Eu preciso pôr essa fé em prática. Eu preciso ter obras, gerar testemunhos, para que a minha fé se fortaleça e a fé dos meus irmãos se fortaleça junto com a minha. Porque o gerar testemunhos não é só para mim. Quando alguns irmãos chegam, sobem ao altar e digam assim: eu falei com Deus, eu pedi a Deus e Deus deu. É para a edificação da igreja, é para edificar a minha fé. Eu preciso colocar a minha fé em ação. Eu não posso só, Senhor, eu confio em Ti. Louvar, eu louvo tão bonitinho. Mas aí na primeira dificuldade, sou derrubada. Porque eu não estou a pôr em prática essa fé que eu tanto falo. Sabe o que é que Jesus estava a falar quando Ele dizia assim, que aquelas pessoas, os fariseus só faziam vãs repetições? Sabe o que é que queria dizer com as vãs repetições? Não queria dizer que é errado você estar sempre a falar o mesmo. Às vezes a gente pensa, não, porque vamos à igreja católica ou vamos não sei o quê, eles estão sempre a repetir o mesmo. E a gente, Deus não recebe porque está a repetir o mesmo. Não, tem aqui mães que dobram o joelho e todos os dias assim, Senhor, salva o meu filho. Senhor, salva a minha filha. Todo dia. Vocês acham que Deus não recebe essa oração? Essa repetição? Ela é uma repetição, mas ela não é vã. O problema não está na repetição, mas está em ser vã. Vã é algo que é oco, vazio. Não tem significado algum. Às vezes nós estamos assim. Nós colocamos a nossa fé em coisas que não têm significado algum. Que não servem para nada, não nos edificam, não nos trazem nada. E nós estamos ali com vãs repetições que não têm significância nenhuma. Aí todos os dias, Daniel não orava 3 vezes por dia? Fazia sol, fazia chuva, era 3 vezes. Não é uma repetição? O problema não está na repetição, o problema está da forma como a gente vê. Então a minha fé ela está em Deus, mas se ela só tiver e eu não agir conforme essa fé que me foi dada, me foi depositada, não serve de nada. Ela está morta, essa fé. Eu preciso agir. Eu preciso gerar testemunhos. Eu preciso conquistar promessas. Então eu não posso deixar que nada atrapalhe essas promessas de chegar. Aí vem o dia difícil. Eu deixei o inimigo sussurrar ao meu ouvido. Quantos pararam porque deixaram de ouvir a voz de Deus? Quantos pararam porque deixaram de ouvir aquele no qual a nossa fé precisa de estar alicerçada e passaram a ouvir as vozes ao redor? Existem algumas dinâmicas, com certeza vocês já viram, é que está uma pessoa numa ponta da sala, está outra pessoa na outra ponta e a gente coloca uma multidão a falar. Aí a gente manda um falar com o outro e no final diz assim, ouviste o que ele falou? E a gente vai dizer o quê? Não. Porque o ruído atrapalha. Às vezes o ruído não é só as pessoas falar. Às vezes o ruído é a nossa agitação do dia a dia, que a gente não para. Não para. Não para. Sabe qual é o problema? É que muitas das vezes nós vamos colocar a culpa no outro. Eu não consegui porque fulano. Eu não consegui porque cicrano. Eu não alcancei porque alguém falou. Porque alguém fez. Eu não tenho porque eu não sou preferido. Gente, eu já ouvi pessoas dizer que os filhos não vão
para a faculdade porque são coitados. Aí eu fico a pensar, mas pera, é o pai e a mãe que estão a dizer isso dos filhos? Que palavras proféticas vocês têm lançado? Porque assim, posso não ter dinheiro, mas eu vou falar, se Deus, eu quero uma casa. Senhor, eu quero um carro novo. O dinheiro não está lá no banco. Mas a fé não se resume só a isso. Sabe que o pastor Roberto, a semana passada, falou para vocês irem ao banco. Sabe por quê? Porque disse assim, ai Senhor, eu quero um carro novo. Deus, eu quero um carro novo. Você já procurou o carro? Você já foi a algum stand? Você já pesquisou na internet? É porque eu quero muita coisa. Mas você já parou para procurar? A gente usa o telemóvel para tanta coisa. Faz assim, ó, scroll. Está lá o Instagram e a gente tá, pá, um vídeo, outro vídeo, outro vídeo, outro vídeo. É ou não é? Quando a gente vai dar conta, já passou mais de uma hora. Você já parou para procurar? Colocar a nossa fé em ação é isso mesmo. Eu confio que Deus pode me dar um carro novo. Tá, aí ele vai cair do céu, vai vir uma chuva grande, aí um tornado e vai aparecer o carro à minha porta. Tem que ser, né? Não. Só que eu já ouvi testemunhos de pessoas que disseram, Senhor, eu quero um carro verde, sei lá, com as jantes não sei das quantas. Aí foram pesquisar e no anúncio apareceu esse carro, do jeitinho que ela queria. Aí ficou aqui, ai Senhor, é este carro que eu quero. Não, mandaram mensagem, ainda está disponível? Colocar a nossa fé em ação aí. Eu não tenho dinheiro, mas vou lá. Sabe o que acontece? Vai lá, respondeu à mensagem, vai lá ver o carro e começa assim, Senhor, é este carro, meu carro. É esse carro que eu quero. Vamos fazer um teste para aprovar o crédito? Ah, vamos, Senhor, é este o carro que eu quero. Eu não tenho dinheiro não, Senhor, mas é esse o carro que eu quero. Porque a palavra do Senhor diz, onde eu colocar a planta dos meus pés... Alguns não estão convencidos, não. Onde eu colocar a planta dos meus pés, eu possuirei. A minha mão, os meus pés, é meu, é posse minha. Mas eu preciso colocar lá o pé e a mão. Não vai vir do céu. Aí o crédito é aprovado. Tinha 1 cêntimo na conta. Mas vocês acreditam? Eu vou contar uma coisa assim. O pastor Marcelo faz umas coisas que é assim, só ele mesmo para fazer. Um dia nós tínhamos casado há pouquíssimo tempo. E ele disse assim, Susana, vamos ali a um stand. E eu tinha o meu polo seminovo. Eu amava o meu polozinho. Nunca mais fui a mesma sem o meu polo. Aí eu tinha o meu polozinho. E o meu tempo acabou, a gente tem que aumentar esse cronômetro. Aí eu amava o meu polozinho. Aí eu disse, vamos a um stand que eu conheço um amigo meu, só para a gente ver. Aí eu disse, vamos, é só para ver, né? Gente, nem era questão de dinheiro, vocês entendam como as coisas funcionam. Com o pastor Marcelo é assim. Aí vamos lá ao stand, ver. Eu acho que levei os meus pais comigo nesse dia. Aí então vá. Aí eu disse assim, tipo, na minha cabeça eu pensei assim, ó, eu sempre falava ao pastor Marcelo, quando eu tivesse filhos, eu queria ter um carro maior. Sabe, tipo um SUV. Isso é porque eu era chique, eu queria um SUV, tá? Eu queria um carro, quando eu tivesse... Aí já tinha acabado de casar, não tinha filho nenhum, tá? Aí eu pensei assim, não, eu vou querer um carro maior, com uma bagageira maior, para caber carrinho bebê, né? Quem tem filhos pequenos aqui? Ter um carro pequeno e um carrinho bebê é uma luta. A gente tem que encontrar o ângulo certo para encaixar aquele carrinho. Não é fácil, não. Aí eu dizia assim, eu quero um carro grande. Quando eu tiver filhos, era a minha. Mas vamos só ver, né? Aí vamos, aí tinha 2 SUVs. Tinha a Nissan Qashqai e tinha um Peugeot, que agora, um Peugeot não, um Renault, que agora é Kadjar. Aí eu vai lá, Susana, senta num. Vai lá, Susana, senta no outro. Vai, senta outra vez num. Senta atrás, senta à frente, que é para experimentar tudo. É alto, é...
Aí eu disse assim, na minha cabeça eu sempre tinha gostado de Renault, eu queria um Renault. Só quando eu sentei no Nissan, eu pensei assim, mas o Nissan é mais espaçoso mesmo. O valor era mais ou menos o mesmo. Aí eu sentei e disse assim, não, realmente o Nissan é melhor. Tem mais espaço atrás. Aí vai quê? Gente, vocês têm que ter essa experiência. Com o pastor Marcelo é assim. Aí vai a sogra, vai o sogro, toda a gente senta no carro atrás. Nós os três. Eu, meu pai e a minha mãe. Ih, aqui as pessoas, é bom, dá para pôr a cadeirinha do bebê. Ainda cabemos nós bem à vontade. Vai à frente. Coisas assim, tá? Aí acabou a visita, era só para... Aí vem o vendedor e diz assim, vamos ver se é aprovado o crédito. Eu, como? Que crédito, gente? Vim só para ver. Eu já tenho crédito, o Polo estava a pagar. Eu já tenho crédito, o Polo, como eu vou agora fazer? Aí ele disse assim, vamos só... Aí o vendedor quer vender, falou assim, não, mas vamos só tentar. Vamos assim, é só preciso este documento, este e este. Aí também é preciso este do Marcelo. E a gente só para ver. É só para ver, gente. Continua a conversa, foi sempre só para ver. Só para ver. Aí tá bom, amém, glória a Deus, vamos só ver. Aí eu entrego os documentos, só para ver. No dia seguinte, o pastor Marcelo liga-me e diz assim, Susana, vamos buscar o carro, o crédito foi aprovado. Aí eu pensei assim, mas não é só para ver? Com o pastor Marcelo é assim, tá? Se você não tiver essa experiência, tem que ter. Vocês têm que arranjar uma esposa, um esposo faz essas coisas maravilhosas, porque assim vocês não infartam quando chegar na velhice. Já tiveram mini infartos durante o desenvolvimento da situação. Gente, não fomos buscar o Nissan. Não, gente, foi muito cômico. A gente foi lá buscar o Nissan. Deixámos lá o nosso Polo, porque assim, ele era meu Polo. Aí eu casei, virou nosso. Não sei se com vocês é igual. Era meu Polo, mas virou nosso. Aí eu digo assim, tipo, é minha conta bancária, mas quem tem o cartão é ele. Então está assim um bocado complicada a história. Aí eu fui. Era uma questão de fé? Não era uma questão de fé. Para ele era. Para o pastor Marcelo era. E Deus gerou um testemunho. Só que o testemunho foi só para ele. Não mudou a minha vida também. Aí passados uns tempos, porque assim, gente, coisa de carro não sou eu. Por mim eu andava com o mesmo carro até eu ir para a reforma. Eu sou assim. Eu sou uma pessoa que é assim, amo as minhas coisas, eu quero ter as minhas coisas para sempre. Mas não funciona assim, né? Aí o pastor Marcelo começou a pensar assim, não sei. Na verdade eu não sei o que ele pensou. Só que a história veio outra vez, vamos ver. Aí já tinha filhos. Eu tinha o Mateus e eu estava grávida da Luísa. Aí a gente começou a pensar assim, nós somos 3, vamos virar 4. Aí tem o sogro e a sogra que vem junto. Aí vão fazer a conta, dava quanto? Não cabe no Nissan Qashqai, 5. Só tem 5 lugares. Nós somos 6, como vai caber? Aí vai a grávida da Luísa sentar num carro, sentar no outro. Só que detalhe, o pastor Marcelo já tinha escolhido o carro que ele queria. Ele queria o Peugeot 5008. Sabe qual é o carro que a gente tem hoje? Peugeot 5008. E detalhe, é a mesma coisa. Vamos só ver, a gente foi passar uma noite no Jerez. Aí ele disse assim, vamos só ver o carro. Então, quando o pastor Marcelo me diz, vamos só ver, eu acho que tem que começar a dizer que não. Pensando bem, ele disse, vamos só ver. Eu disse assim, não, tá bom, então vamos só ver, né? É que ele dizia assim, eu já entrei no 5008, mas tu não. Então vamos só ver, para tu poderes ver o que é um 5008. Tá bom, vamos só ver. Gente, o Jerez é em Braga, para quem não sabe. Aí nós fomos a Braga. Vamos ver um 5008, é só para ver, pode ser em qualquer parte do mundo, né? Então vamos lá ver o 5008 lá em Braga. Aí eu sentei lá no 5008. Não, é espaçoso, aí vem o homem, abre lá, tal coisa. Tá bom. Aí vai, a gente passa por outro, o homem diz, mesma conversa. Vai deixar os documentos só para ver se aprova o crédito e não sei o que, se é mais quanto, e não sei.
Só que a gente tinha a dívida do Cascais, né? Não, dá, só para ver. É só para ver. Então tá bom, vai dar a entregar os documentos para o homem só ver. Vamos ficar todos só a ver. Aí fomos a outro stand também em Braga e fomos a outro na direção do Porto, porque a gente estava a pensar, não, 5.008 é mais caro, vamos tentar ver outro carro e tal, que fosse 7 lugares também. A gente foi lá, sentou, noutras marcas também vendiam carro 7 lugares, mas efetivamente o 5.008 era mais espaçoso, mais confortável. Então pronto, e ficou, só para ver. E a gente foi a ver outros 5.008, depois disso o pastor disse, não, eu quero um 5.008 e fomos ver, era só para ver. E a gente foi num sítio, no outro, aí todo lado a gente só ia ver, e entregava os documentos só para ver. Um dia, o de Braga ligou e disse assim, o vosso crédito foi aprovado. E eu disse assim, amém, quanto é que foi? Aí ele disse o valor. Eu disse, olha, eu só vou aceitar mudar de carro se o valor for X. Se for acima de X, eu não quero. Aí o pastor Marcelo, que é só para ver, disse ao homem, olha, a minha esposa só troca o carro se o crédito for de X. E lá, tá bom, a gente pode ver. Aí fomos ver outros carros. Aí fomos tentar aprovar crédito, toca aprovar, e vamos ver, só ver, é sempre só ver, gente. Até que um dia o homem liga e diz assim, olha, eu consegui fazer o crédito por esse valor, que era o X. Aí assim, gente, como é que fica a nossa cara de melão? Porque eu disse que se fosse aquele valor tinha que aceitar, né? Como fica a nossa cara? A minha cara ficou do género, tá bom, né? O só para ver, na minha casa, rende muita coisa, não sei na sua. Só que sabe o que isso é? É colocar a fé em ação. Talvez hoje você tenha um sonho de ter uma casa própria, ter um negócio próprio, fazer algo diferente, ou até um desejo ministerial, ou há alguém que já falou sobre a sua vida e entregou uma palavra profética a dizer assim, ó, vai ser pastor, vai ser alguém do louvor, alguém que ministra uma palavra, eu não sei. Agora aquilo que eu te pergunto é, o que é que tens feito com essa informação? Onde tens colocado a tua fé? Tens colocado ela em ação? Você tem colocado essa fé em ação e ter dito assim, se Deus falou, Deus falou que eu vou ministrar a palavra? Amém. Ai, Senhor, ninguém dá uma oportunidade. Tem lido Bíblia? Tem estudado a palavra? Tem feito um curso de teologia? Deus vai te levantar como um pregador dessa terra? Nessa geração? O que é que tem sido a tua preparação? Porque aquele tem fé em Deus, que Deus falou e vai entregar, vai o quê? Se preparar. Tu tens preparado para aquilo que Deus disse, prometeu que te vai entregar na tua mão? Eu quero louvar. Aí, me perdoa, canta que nem uma cana rachada, porque acontece, gente. Só que sabe o que acontece também? Existem professores de canto. Sabiam? Aí vai lá, tira umas aulas de canto. Foi isso que Deus falou, que vais louvar? Ou esse é o teu desejo do teu coração? Vai lá, te prepara para aquilo que o Senhor já disse que te vai entregar. Agora não, fica lá, só colocando a sua fé. Deus falou que vai você pregador, mas ninguém dá a oportunidade. Pastor Marcelo só deixa a pastora Susana ministrar quando ele vai embora. Eu nunca tenho oportunidade. Você tem se preparado? Você tem um caderno como o meu? Com ministrações prontas? Talvez como o meu não, tá, gente? Pode abortar a missão, pode ter um caderno só como o seu. Você tem? Você tem se preparado? Tem colocado no altar do Senhor aquilo? Talvez haja aqui mães que querem, mulheres que querem gerar. Ai, Senhor, tu tens preparado? E preparar, eu não estou a dizer comprar carrinho, comprar roupa, não. Gerar vida muda totalmente a nossa vida. Nos tornarmos mãe e pai muda totalmente a nossa vida, a nossa história. Há casamentos que terminaram depois de uma gestação. Tão sério que é ter um filho. Vocês têm se preparado para esse desafio que é? A maternidade e a paternidade hoje em dia é totalmente diferente de há uns anos atrás. Hoje existe algo que se chama internet.
que dá acesso aos vossos filhos de informações que a gente nem sonhava na nossa altura. Havia termos que a gente vinha a descobrir quando tinha 18 anos, eles com 10 já sabem exatamente o que é. Hoje em dia aparece num programa da RTP2 um programa educativo sobre sexualidade em que ensina ao teu filho de 5, 6, 7 anos o que é ser transexual. Na minha altura, com essa idade, eu nem sequer sabia existia a palavra transexual. Tens-te preparado para esse desafio? Se coloca em pé. O louvor pode subir. Você tem-se preparado para esse desafio? Só para completar o raciocínio, Hebreus 12, nem precisa abrir. No versículo 1 diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, os olhos estão postos sobre vocês. Há pessoas que estão a olhar para vocês. Deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia. Olha para Deus, não olha para o que está a acontecer à tua volta. E corramos. É correr, é seguir, não é ficar no lugar onde estamos. Com paciência a carreira que nos está proposta. E só o segundo para terminarmos. Olhando para Jesus. O autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, você tem se preparado? Você tem se preparado? Vocês acham que se eu amanhã decidir correr uma maratona de 5 km eu ganho? Ganho juízo para a próxima, porque acho que nem 100 metros eu vou. Tão ruim que eu sou. Sabe quem ganha a prova? Às vezes está anos a preparar-se para vencer essa prova. Agora eu te pergunto, o que é que tu tens feito para te preparar, para receber as promessas que o Senhor colocou em tuas mãos? O que é que tens feito para te preparar, para poder carregar no teu colo, nas tuas mãos, a promessa que o Senhor já gerou na tua vida? O que é que eu tenho feito para chegar ao lugar onde o Senhor tem me convidado a estar? Porque a fé, ela tem que me fazer prosseguir. A fé, ela tem que me manter em movimento. A fé, ela precisa me fazer chegar a algum lugar. Porque senão, a minha fé ela é morta em si mesma. Se ela não me fizer alcançar ou chegar ao lugar onde o Senhor colocou no meu coração. Fecha os teus olhos enquanto o ministério de louvor estiver ministrando algo. Fecha os teus olhos, começa a falar com Deus. Talvez você ainda não tenha noção das promessas do Senhor para a tua vida, mas o Senhor vai hoje colocar em teu coração. Talvez ainda não tenhas preparado, mas o Senhor vai te direcionar para que a tua fé, ela possa ser uma fé que te faça prosseguir. Aleluia. Agora, vamos conferir a nossa agenda. Todas as quartas-feiras, temos a reunião de intercessão. Venha orar conosco e apresentar as nossas causas diante de Deus. Participe da Cesta Abundante. O Senhor tem realizado grandes coisas em nossas sextas-feiras. Não fique de fora. Venha viver o poder de Deus com a gente. Domingo é o domingo da família. Traga toda a sua família e venha adorar ao Senhor conosco. Um momento de comunhão, louvor e edificação para todas as idades. Não fique de fora. Deus tem algo especial para a sua família.
O Espaço Kids também estará aberto, com atividades que ensinam sobre Deus de forma alegre e divertida para as crianças. E no primeiro domingo do mês, celebramos juntos a Santa Ceia do Senhor. Venha participar desse momento especial de comunhão. E se puder, traga 1 quilo de alimento não perecível e abençoe vidas através do Projeto Esperança. Dos dias 1 a 5 viveremos uma semana de oração que marcará nossas vidas. Quando o povo ora, o impossível acontece. Venha viver dias de milagres e respostas. Para ficar por dentro de tudo, siga nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe e ajude a espalhar essa mensagem. Juntos, somos mais fortes. IBR Feira. Seu lugar é aqui.